Olá, vamos atualizar as principais notícias do Brasil e do mundo agora no Hora News, que você também acompanha na Europa, África, Estados Unidos e Japão pela Record Internacional. O Ministério Público de São Paulo denunciou à Justiça 11 executivos de empresas do setor ferroviário e um funcionário da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos por formação de cartel em 3 contratos firmados entre 2007 e 2008. De acordo com a denúncia, eles combinavam as propostas que apresentariam nas concorrências públicas e direcionavam os vencedores de cada licitação. Os contratos investigados eram para o fornecimento de trens e materiais ferroviários na execução de 3 projetos da CPTM, nas linhas 9 Esmeralda e 10 Turquesa. A investigação foi baseada em documentos encaminhados pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que também investiga a formação de cartel em concorrências no metrô e na CPTM. As fraudes teriam ocorrido entre 1998 e 2008 em governos do PSDB. Um homem foi preso depois de fugir da polícia em um carro roubado em Goiânia. A perseguição se estendeu por 4 quilômetros e os policiais precisaram atirar nos pneus para fazer o criminoso parar. Israel de Souza Pereira cruzou com os policiais por acaso na Avenida Fué de Seba, no setor Urias Magalhães. Foi advertido para que parasse o veículo, mesmo não obedeceu a ordem, tentou escapar, fizemos acompanhamento, foi pedido reforço. Depois de quase 4 quilômetros de perseguição, os policiais conseguiram parar o carro roubado aqui na Avenida Oeste, no setor central. E só conseguiram fazer isso porque os policiais atiraram nos pneus do veículo. Aqui a gente vê, olha só, o Bill vai mostrar aqui, olha, Bill, aqui as marcas, porque mesmo com os pneus furados, o ladrão ainda tentou fugir. E ele parou exatamente aqui. Segundo a polícia, o carro com placa de Campos Belos de Goiás teria sido roubado há 3 dias na região central de Goiânia. Dentro do carro, os PMs encontraram vários objetos, como celular e roupas. Israel tem 18 anos e várias passagens pela polícia por roubo e receptação. 4 homens foram presos em um canteiro de obras na zona sul de São Paulo. Eles cuidavam de retroescavadeiras e caminhões roubados. A polícia tinha recebido uma denúncia anônima. As imagens mostram os policiais a caminho do local onde as máquinas e os caminhões estavam escondidos. Um terreno na zona sul de São Paulo. Aqui estavam 3 retroescavadeiras e 3 caminhões, todos roubados e com numeração do chassi adulterada. São máquinas bastante caras, tanto os caminhões quanto as máquinas agrícolas. Aí são caminhões grandes também, bastante caros. Este homem, que pediu para não ser identificado, é dono de uma das máquinas. O equipamento foi levado por assaltantes perto do Rodoanel e o funcionário foi feito refém. Seguraram o operador por colocar dentro de um carro, aí colocaram um capuz nele e daí 4 horas que soltaram. Esta foi a 4ª vez que a empresa dele teve máquinas roubadas. Apenas 2 foram recuperadas. O prejuízo fica bastante, né? Porque você fica sem maquinário, tem contrato, tem que repor a máquina no local. Desta vez, 4 homens que estavam no terreno quando a polícia chegou foram presos em flagrante. 2 deles já tinham passagem pela polícia. Os suspeitos disseram aos investigadores que são funcionários do dono da área usada como esconderijo. O dono do terreno onde as máquinas estavam já foi identificado e vai ser investigado. A polícia acredita que os veículos, depois de roubados, eram desmanchados para que as peças fossem revendidas ou então repassados inteiros para os receptadores. A prisão dele também será representada para o juiz e os funcionários hoje que alegam que eram funcionários que estavam lá tomando conta estão sendo presos. Imagens exclusivas mostram os últimos momentos de uma dançarina morta pelo namorado no Rio de Janeiro. Depois do crime, ele roubou um carro, capotou em alta velocidade e foi preso. As cenas mostram o empresário agredindo a vítima várias vezes. Depois, ele faz disparos com uma pistola e ainda atira com uma espingarda calibre 12. Do lado de fora, o empresário rende os vizinhos, entre eles um policial militar à paisana. Ele rouba o carro do PM para fugir, mas antes ainda dispara 2 vezes para o chão. Amanda Bueno dançou em grupos de funk famosos. Milton Severiano Vieira, de 32 anos, foi apresentado na divisão de homicídios da Baixada Fluminense. Antes, ele capotou com o carro roubado, depois que este outro veículo, com 5 estudantes que vinham de São Paulo, passaram o feriadão no Rio,
bateu na traseira dele. De acordo com os investigadores, a briga começou porque a dançarina descobriu que o noivo tinha uma amante. O suspeito é um empresário bem-sucedido no ramo de transporte alternativo. No último domingo, o casal reuniu os familiares e amigos para anunciar o noivado. As 5 armas apreendidas no carro do suspeito, entre elas a espingarda calibre 12 e a pistola .40 usadas no crime, eram registradas. Além dos armamentos, Milton também estava com um colete à prova de balas. Ele, que já tinha um histórico de agredir as 2 últimas companheiras, agora pode ficar pelo menos 30 anos na cadeia. Está preso o homem acusado de matar a ex-esposa por causa de ciúmes. Ele não aceitava o fim do relacionamento. O assassino estava foragido desde o ano passado, quando cometeu o crime. 5 meses após ter assassinado a esposa, Adriano Pérez, de 30 anos, está atrás das grades. Foram 27 facadas. O ciúme teria motivado o crime. Mileide dos Santos Rodrigues vivia com ele há 4 anos em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A relação do casal já tinha um histórico de agressão. 2 dias antes de ser morta, a filha de Mileide, de apenas 6 anos, presenciou o padrasto tentando enforcar a mãe e pediu para que ele parasse. A vítima conseguiu escapar e saiu de casa levando a filha. Mileide e a filha buscaram refúgio na casa da mãe da vítima. Ela chegou lá em casa, era por volta de umas 8h30, 9 horas da noite, né? Toda roxa, assustada, nariz inchado, roxo, os olhos, né? E com a minha neta. Aí ela, mãe, o que foi, mãe? A Adriana tentou me matar. E de lá nós fomos para a delegacia, né? A gente registrou, fomos para o hospital fazer o corpo de delito. 2 dias depois, a jovem voltou para casa e Adriano invadiu o imóvel. Ele voltou, pulou o muro, porque o portão estava trancado, entendeu? E esfaqueou ela na frente da filha dela. Ele não confessou o crime, ele foi preso, não confessou o crime, mas nós conseguimos testemunhas que avistaram ele pulando o muro logo após o crime, e aí logo em seguida a vítima foi encontrada morta. E também tivemos uma testemunha que socorreu a vítima, a Mileide, e a Mileide, enquanto estava viva, ainda relatou que havia sido o marido dela, o Adriano, portanto, que teria a esfaqueado e obviamente, foi quem a matou. Uma adutora rompeu na tarde de ontem na Vila Prudente e deixou parte da zona leste de São Paulo sem água. A água está começando a normalizar. Na verdade, a Sabesp finaliza a recolocação dessa tubulação que rompeu ontem por volta das 2 horas da tarde. Foi um susto aqui para os moradores. A rua Suzana ficou completamente alagada, parecia um rio. Foram pelo menos aí umas 2 horas de água vazando. A água também chegou até a rua Jacinto Menezes Palhas, que fica aqui atrás, é uma rua mais baixa, fez uma cachoeira. Entrou água aqui pelas fábricas, pelas indústrias que tem aqui na rua, algumas residências. Tem uma fábrica aqui de tintas, inclusive, que o muro da fábrica não suportou a pressão da água, caiu. E aí os equipamentos, o material foi todo carregado pela rua de baixo, um prejuízo de pelo menos R$100 mil. Ninguém ficou ferido, mas a Sabesp ainda não tem uma posição oficial do que causou o acidente. Eles vão fazer uma análise agora, mas com desgaste, muita movimentação de carros aqui também, porque é uma rua que passa ônibus, passa caminhão. Isso tudo pode ter contribuído para o rompimento dessa tubulação que deixou parte da zona leste da cidade sem água, principalmente a turma aqui da Vila Prudente. A polícia descobriu que um enfermeiro faz parte de uma quadrilha. Ele aplica o golpe conhecido como Boa Noite Cinderela e foi preso no Rio de Janeiro. Segundo a polícia, Álvaro Crispiano da Silva Matoso, de 46 anos, receitava os remédios com o nome de um médico cubano que está no Brasil pelo programa Mais Médicos. Na semana passada, o homem considerado o líder da quadrilha foi preso em São Paulo. Um ladrão armado invadiu um mercado e roubou R$50 em Minas Gerais. O dono do comércio reagiu, lutou com o bandido e, com a ajuda de clientes, conseguiu dominar o criminoso até a chegada da polícia. Ele foi preso com uma arma falsa. A
polícia prendeu 5 homens suspeitos de fazer parte de uma quadrilha especializada em roubos a bancos no Distrito Federal. Segundo os policiais, o grupo estava pronto para sequestrar parentes do gerente de uma agência de Taguatinga. 400 trabalhadores ligados ao movimento do Sem Terra estão acampados há 3 dias na sede do INCRA, em Belém. O MST exige melhorias nos assentamentos, investimentos na agricultura familiar e reforma agrária. O protesto lembra o massacre de Eldorado dos Carajás, em que 19 sem terra foram mortos pela polícia, que completa 19 anos hoje. Um homem que andava pela linha férrea no Rio de Janeiro foi atingido por uma composição na noite desta quinta-feira. Os bombeiros foram acionados e a vítima foi resgatada. O acidente não afetou a circulação dos trens. Jovens voltaram a desafiar a polícia em Minas Gerais. 2 maiores de idade tiraram fotos em cima de uma viatura parada na porta de uma escola. Eles divulgaram as imagens na internet e foram detidos. Câmeras de segurança flagraram um assalto a estudantes em Vitória. 2 homens em uma moto abordam os adolescentes em uma rua perto da escola. Ninguém foi preso. A cunhada do ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, se entregou hoje na carceragem da Polícia Federal em Curitiba, no Paraná. Por isso, então, nós vamos conversar agora com o repórter Ricardo Pereira, que tem mais informações. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Maria Clara. Boa noite a todos. Marice Correia de Lima chegou à Superintendência da Polícia Federal aqui na capital paranaense por volta das 2 horas da tarde de hoje. Ela veio com um táxi do aeroporto Afonso Pena, aqui de Curitiba. Ela estaria no Panamá, segundo os advogados que a representam. Nos últimos 10 dias, ela teria participado de um congresso. Em silêncio, ela chegou, caminhou até o balcão da superintendência, se apresentou, deu um documento, e, enfim, em seguida foi encaminhada à carceragem da Polícia Federal. Um pouco mais tarde, cerca de 1 hora depois, foi levada ao Instituto Médico Legal da capital, onde passou pelo procedimento padrão, o exame de corpo de delito. Amanhã, na verdade na semana que vem, ela deve ser ouvida. Com relação aos depoimentos, hoje nenhum depoimento aconteceu, segundo a Polícia Federal. Na semana que vem, devem ser ouvidos também o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, e o ex-deputado federal Pedro Correia, do PP de Pernambuco. Ele que é o único dos presos na 11ª fase da Operação Lava Jato, que ainda não foi ouvido a pedido da defesa. Esse depoimento estava marcado para acontecer hoje, mas houve um consenso entre os advogados, entre os delegados e também os procuradores do Ministério Público Federal para que esse depoimento possa acontecer na semana que vem. Ontem também foi dia de depoimentos aqui na Polícia Federal em Curitiba. Quem falou foi Luiz Argolo, ex-deputado federal pelo Solidariedade da Bahia. Conversou, respondeu a todas as perguntas, mas, segundo a polícia, não disse nada que pudesse acrescentar, nada importante à investigação. Já o ex-deputado federal também, André Vargas, afastado do PT do Paraná, preferiu se manter em silêncio. Maria Clara. Obrigada pelas informações, Ricardo. E o Partido dos Trabalhadores aprovou nesta sexta-feira, em reunião do Diretório Nacional da Legenda, o nome do ex-deputado federal Márcio Macedo, do Sergipe, para ocupar o cargo de tesoureiro do partido. Ele irá substituir João Vacari Neto, que anunciou afastamento nesta quarta, após ser preso pela Polícia Federal. A escolha de Macedo foi referendada pelo diretório da sigla, com base em indicação feita pela corrente do PT. Pelo critério da proporcionalidade, o grupo é responsável por indicar nomes para o cargo. E o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, retomou na tarde desta sexta a defesa do governo contra a decisão do Tribunal de Contas da União de considerar ilegais os atrasos nos repasses do Tesouro Nacional aos bancos estatais para o pagamento de benefícios sociais. Está claro que contratos de prestação de serviços, nos termos firmados entre os órgãos da administração central e os bancos públicos, nestes casos, não são legalmente contratos de operação de crédito. Essa é uma análise jurídica consensual desde 2001 no âmbito do governo federal. Da mesma forma, se dúvida pudesse existir, quem define o que é uma operação de crédito ou não é o órgão regulador bancário, é o Banco Central. E, na opinião do Banco Central, não é operação de crédito. Então, não há a menor dúvida de que a prática que vem feita de 2001 até 2015 é uma prática regular e que não incide em nenhuma vedação da lei de responsabilidade fiscal.
São exatamente estas razões, a palavra do órgão regulador, a leitura da lei, o fornecimento de subsídios, é que serão apresentados pelas autoridades na discussão no Tribunal de Contas. E eu tenho absoluta certeza que, diante desta análise jurídica, do posicionamento do órgão regulador, de que não há operação de crédito, o Tribunal de Contas, considerando o que se faz de 2001 até hoje, irá refletir toda essa argumentação na sua decisão futura. O índice de preços ao consumidor Amplo 15, que é considerado uma prévia da inflação oficial, ficou em cerca de 1% em abril. De acordo com o IBGE, o índice de abril é o maior para o mês desde 2003, quando atingiu 1,14%. Em 12 meses, o IPCA 15 ficou em 8,22%, a taxa mais elevada desde janeiro de 2004. O índice desse mês foi elevado pelo aumento de gastos relativos à habitação e à alimentação. As notícias do Espírito Santo também são destaque em nosso telejornal. Vamos então à nossa redação em Vitória. Boa noite, Adriana Marques. Oi, Maria Clara, boa noite. O PROCON aqui no Espírito Santo multou os Correios em mais de 8 milhões de reais por má prestação de serviço aos consumidores capixabas. A multa é resultado de reclamações de extravio, perda e atrasos na entrega de correspondências e encomendas. Por nota, os Correios informaram que vão recorrer da multa e que é infundada a informação sobre má prestação de serviço. A empresa disse que entrega diariamente mais de 700 mil cartas e encomendas em todo o estado e que o índice de reclamação é pouco diante desse volume. E a Polícia Civil aqui no estado está fechando cerco às quadrilhas especializadas em assaltos a banco. Os bandidos vêm de outros estados e, para não levantar suspeita, chegam como turistas, dispostos a gastar muito dinheiro para cometer o crime. As imagens foram feitas pelo circuito interno da agência. Repare neste homem de camisa cinza. Ele entra no banco e minutos depois reaparece conversando com o guarda. Enquanto distrai o vigilante, este outro rapaz sai com um pacote nas mãos. Os dois são bandidos que acabam de assaltar a agência. O assalto aconteceu em fevereiro, mas as imagens só foram divulgadas agora pela polícia. A ação dos dois homens colocou em xeque a segurança das agências aqui do estado. Em menos de 10 minutos, sem usar de violência ou sequer serem notados, os bandidos saíram pela porta da frente, levando 120 mil reais. Por outra câmera, é possível ver um dos assaltantes colocando o dinheiro dentro da sacola, com muita facilidade. Para este delegado, o Espírito Santo está se tornando uma das rotas preferidas dos criminosos. Se essas pessoas vêm aqui para o Espírito Santo de avião, usam roupa de qualidade fina, se hospedam em bons hotéis, tem carros que são de luxo, para poder fazer o crime sem ser percebido pela polícia. Mas a polícia está identificando todos eles e muito mais daqueles que foram presos, nós já temos a identificação deles e nome deles. E a ousadia dos bandidos parece não ter limite. O mesmo homem que aparece distraindo o guarda no assalto ao Banco do Brasil foi preso esta semana, tentando roubar o malote de outra agência. Foi até a tesouraria, pegou o malote, pensando que ele tinha dinheiro, mas ali só tinha a chave do cofre. Nisso, o segurança, percebendo algo estranho, acionou as portas giratórias, não permitindo que ele saísse. Eduardo Ramos é de Manaus e estava no estado só para praticar os assaltos. O bandido ainda tentou enganar a polícia, apresentando documentos falsos. Ele apresentou identidade falsa, logo descobrimos também que ele tinha 2 mandados de prisão pela Justiça Federal, aqui no Espírito Santo. Confessou para nós que ele tem passagem pelo Acre, Amazonas, no Espírito Santo e no Amapá, na condição de preso. A polícia ainda procura pelos comparsas de Eduardo nos 2 crimes e pede que a população ajude fazendo denúncias pelo número 181. E a Polícia Civil fechou uma casa de jogos no bairro Santa Lúcia, um dos mais tradicionais aqui da capital. O principal alvo da quadrilha eram os aposentados e as máquinas eram programadas para fazer o apostador perder. Na parede do estabelecimento, o aviso: não fazemos vale de forma nenhuma, não aceitamos cheques, favor não insistir.
A casa de jogos em Vitória já era vigiada pela Polícia Civil há um mês. No flagrante, foram apreendidas mais de 10 máquinas caça-níqueis e quase R$3 mil em dinheiro. Fizemos uma vigilância aqui próximo ao local e verificamos a entrada e saída de pessoas, típica de casa de jogos. Quando então viemos, nos apresentamos e a funcionária da loja abriu aqui para que nós entrássemos. Ao entrar, nos deparamos com essa casa de jogos e com alguns jogadores fazendo jogos aqui. De acordo com a polícia, a casa movimentava em um único dia cerca de R$60 mil e muitos jogadores estavam endividados. Uma única jogadora que estava aqui presente nos relatou que só na data de hoje ela perdeu R$2.800. Ainda segundo a polícia, os aposentados eram os principais alvos da quadrilha e que as máquinas eram programadas para fazer o apostador perder. Infelizmente, a gente verifica aí que muitas pessoas vêm na esperança de poder ganhar um dinheiro, acabam se tornando viciadas nesse tipo de jogatina e, ao final, perdendo todo o seu dinheiro. Essas máquinas são programadas pelos criminosos para tomar o dinheiro dessas pessoas e, na grande maioria das vezes, em torno de 70% a 80% do valor fica com a casa. O jogador acaba sempre perdendo. As máquinas foram levadas para a perícia da Polícia Civil. Os funcionários assinaram um termo circunstanciado e foram liberados. Vão responder pelo crime em liberdade. A mulher que disse à polícia ter perdido quase R$3 mil em um único dia na casa de jogos também foi levada à delegacia, mas vai responder pelo crime de prática de jogo de azar. A Petrobras anunciou a descoberta de acumulação de petróleo na porção terrestre da Bacia do Espírito Santo. A descoberta aconteceu durante a perfuração do poço conhecido como Guaiacã, que está localizado a aproximadamente 120 quilômetros aqui da capital. Os reservatórios estão a 711 metros de profundidade. Moradores de vários bairros da Grande Vitória estão sofrendo com uma densa fumaça provocada por um incêndio na área de turfa, um tipo de matéria orgânica que pega fogo com muita facilidade. E as crianças são as mais prejudicadas. Na Serra, o atendimento nos postos de saúde aumentou em 10%. No Centro Municipal de Educação Infantil, as crianças só brincam na área interna. O excesso de fumaça afeta a saúde, principalmente dos pequenos. A diretora do CEMEI já perdeu as contas de quantos alunos deixam de ir à creche por causa da fumaça. Tem crianças que os pais vêm avisar que não estão vindo porque eles não podem com a fumaça. Muitos alunos com atestado médico. Mais do que em período normal? Nossa, mais do que em período normal. O CEMEI fica no bairro Pitanga, na Serra. Aqui, os moradores têm sofrido com a fumaça que chega principalmente à noite. A unidade de saúde do bairro está sem pediatra e a incidência de problemas respiratórios em crianças aumentou 40%. Falta de ar. Mais o quê? E eu tô gripado. O causador de todo esse incômodo é um incêndio na área de turfa. A fumaça de forte odor, que atinge vários bairros da Grande Vitória, vem desta região do Mestre Álvaro, na Serra, nas proximidades do bairro José de Anchieta. A turfa fica no subsolo da vegetação. Por causa da falta de chuvas, a matéria orgânica altamente combustível vai se queimando lentamente. Há um mês, 60 homens do Corpo de Bombeiros estão trabalhando incessantemente para combater os focos do incêndio. Em um dia, são usados 180 mil litros d'água. Nessa ligação que está tendo o combate ali, tem aproximadamente 40 mangueiras ligadas numa linha para poder segurar a frente de fogo e ela não se propagar. E agora, em parceria com a Prefeitura da Serra, a estratégia é escavar e abrir os canais que existem por aqui para assim tentar umidificar todo esse terreno onde a turfa continua a queimar. Neste momento nós estamos com 4 carros-pipas e 2 máquinas retroescavadeiras aqui atendendo. Na falta de chuva, com mais essa alternativa, os bombeiros esperam controlar o incêndio na área de turfa em poucos meses. Que a gente está com todo efetivo empenhado aqui de forma dioturnamente trabalhando para poder sanar esse problema para a população. É o que mais esperam os moradores da Grande Vitória, especialmente as crianças, que não aguentam mais tanto incômodo. Eu queria que ela fosse embora para não ter mais dor de cabeça e nem tossir.
Pois é, como a gente viu aí, o que poderia ajudar muito nesse momento é a chuva, mas não existe previsão de grande volume de água para os próximos dias aqui na Grande Vitória. Bom, Maria Clara, essas foram as notícias de hoje do Espírito Santo. A gente volta agora a São Paulo com você. Boa noite, um ótimo final de semana. Obrigada, Adriana. Bom fim de semana para você também. Até segunda. E o Jornal da Record News começa daqui a pouco, às 9 da noite. Olá, Heródoto, quais são os destaques hoje? Olá, Clara. Olha, nós queremos destacar, entre tantas coisas que tem o jornal hoje, duas coisas que acho que ajudam bastante a gente entender a realidade brasileira. Uma delas é o seguinte, tem uma PEC, um projeto de emenda constitucional no Congresso, que quer tirar do presidente da República e passar para o Congresso a possibilidade de fazer demarcação de terra indígena, né? Isso, obviamente, está criando uma polêmica muito grande, porque no Congresso Nacional a bancada ruralista é muito grande. A bancada ruralista quer tirar da mão do presidente isso, para que essas terras não sejam mais dadas aos índios. Então, nós vamos ter aqui, hoje, nossa convidada, uma líder indígena, que vai falar conosco desde Brasília, e aí a gente vai ter, então, uma ideia do que é que os índios pensam realmente a respeito disso. E a segunda questão é que há uma controvérsia maior agora em relação às contas do governo, mesmo porque houve uma jogada contábil que todo mundo chama de pedalada. Então, o governo passado, ano passado, deu pedalada, o Manteiga deu pedalada. E agora estão dizendo que com pedalada pode até caçar o mandato ao presidente Dilma. Mas, afinal de contas, o que diabo é esse negócio de pedalada, né? Pedalada que a gente conhece é sair andando aí de bicicleta nessa ciclovia que passa aqui na frente que ninguém anda. Mas não é isso, não. A pedalada é uma jogada contábil. Então, a gente vai explicar hoje, a gente vai ter uma pessoa aqui, um técnico nesse assunto, vai explicar para a gente o seguinte, afinal de contas, o que é pedalar, quais são as jogadas que o governo faz para dar pedalada, como o governo deu o ano passado, pelo menos em 2 oportunidades. Daqui a pouco, Clara, às 9 da noite, aqui no nosso Jornal da Record News. Obrigada, Heródoto. Bom jornal. E agora as novidades no caso Matsunaga. A polícia tem uma nova pista do homem que teria ajudado Elise a matar o próprio marido, o empresário Marcos Matsunaga. A nova pista foi revelada só agora. A informação é de que um caseiro que trabalha nesta estrada de terra em Cotia teria participado do assassinato de Marcos Matsunaga. E tudo só veio à tona depois que ele se desentendeu com a própria mulher. Depois de uma briga, os dois foram parar na delegacia. E ela, com raiva do marido, teria revelado cada detalhe. A história veio parar na polícia de Calcaia do Alto, após a discussão entre o casal. Ele seria irmão de uma auxiliar de veterinária conhecida de Elise Matsunaga. A mulher da vítima confessou o crime dias depois de afirmar que Marcos tinha desaparecido. Contou que assassinou o marido com um tiro e que usou uma faca cerca de 12 horas depois para cortar o cadáver. A relação entre o corpo achado na mata de Cotia e o sumiço do executivo começou quando Carlos foi surpreendido bem aqui, dentro da hípica. Trabalho na pista, né, dando aula, e o cachorro vinha subindo com um pedaço de madeira na mão, na boca, me despertou a curiosidade, eu fui ver, na verdade não era madeira, era parte de um corpo. Era uma parte de corpo. A propriedade está a menos de 1 quilômetro de onde a polícia recolheu as evidências. Outro inquérito policial foi aberto com base em questionamentos da promotoria, como a distância do tiro, a trajetória da bala e, principalmente, evidências do material genético de um homem desconhecido encontrado dentro do apartamento. Elise sempre negou a participação de uma segunda pessoa no assassinato, mas os novos detalhes colocam em xeque esta negativa. A mulher do caseiro teria ameaçado o próprio marido quando estava frente a frente com guardas dessa base operacional que fica em Cotia. Teria dito: "Fique quieto, senão vou revelar tudo". Segundo os guardas municipais, ela se referia ao caso Matsunaga. A identidade do homem não foi revelada. O caso continua a ser investigado pelo DHPP em São Paulo. Depois da denúncia feita pela própria mulher, no dia da briga, o caseiro teria desaparecido. E uma garotinha que nasceu há menos de 1 mês e meio enfrenta uma luta diária pela vida. Ela precisa de uma cirurgia no coração, mas enquanto não é operada, já pegou 13 infecções hospitalares. A mãe denuncia a falta de estrutura do hospital na zona norte de São Paulo. Que mãe fica tranquila com um filho recém-nascido numa UTI? Agora, imagine se o hospital
estiver nessa situação. Carla gravou esses vídeos para denunciar o Hospital Geral da Vila Penteado, na zona norte de São Paulo, que está em obras. Ela tem certeza que a filhinha, Ravani, de 43 dias, merecia outro tratamento. Desespero muito grande, eu quero fazer de tudo para tirar minha filha daí de dentro, não consigo, entendeu? Cada vez ela mais debilitada. Ravani nasceu com uma má formação no coração, que impede a filtragem do sangue. Só uma cirurgia pode curar a menina. O problema é que, para passar pelo procedimento, Ravani teria que ser levada para outro hospital. É o que os pais tentam desde a primeira semana de internação. Mas as constantes infecções impedem a transferência. Eles entraram até com uma ação na justiça. O que o Estado deveria fazer, meio que automaticamente, a gente que tem que estar correndo atrás, né? Via judiciário. O sistema de saúde e a justiça parecem não se entender sobre o caso da pequena Ravani. Quando a infecção da menina estava controlada e ela poderia fazer a cirurgia, não havia vaga em outros hospitais. Depois, uma liminar determinou a transferência, mas o estado de saúde da criança piorou. E aí já não era mais recomendado que ela mudasse de hospital. Os médicos falaram que eles puderam fazer para ajudar minha filha, já fizeram. Eu tenho que correr e tirar ela daí de dentro. Para resolver esse impasse, uma outra liminar dá prazo de 24 horas para que a cirurgia seja realizada ali mesmo, no Hospital de Vila Penteado. Eles falam que tem que esperar o oficial de justiça trazer a liminar para o hospital poder cumprir isso, cumprir a decisão. Eles alegam aqui também, nesse caso, que aqui não tem, na verdade, não tem nem cardiologista para ficar durante o dia, quanto mais uma estrutura para fazer a cirurgia, né? O hospital nos enviou uma nota em que garante que a infecção da menina não tem nada a ver com as obras do setor hidráulico que estão sendo feitas no local. A direção da unidade se comprometeu a fazer a transferência assim que o quadro de saúde da recém-nascida se estabilizar. É o que os pais tanto aguardam. Eu tô desesperada, eu quero tirar ela daqui logo, não sei. Não sei o que eu faço mais. E o Hora News vai agora a um rápido intervalo e volta em instantes. Até já! Nós voltamos agora com outras notícias do Espírito Santo e você vai ver ainda nesta edição. Homem morre eletrocutado em obra na Avenida Fernando Ferrari. Governo do Estado e Banco Mundial fecham parceria para investimentos no setor de recursos hídricos. E a esquina da Record News com um repertório diversificado de Mari Bachor. Um homem morreu eletrocutado na obra de um prédio de 3 andares na manhã de hoje. Foi no bairro Jardim da Penha, aqui em Vitória. No alto do prédio, o homem recebeu uma forte descarga elétrica. Ele encostou em um fio de alta tensão de 11.000 volts. O dono do imóvel esteve no local, mas disse que não conhecia o rapaz. Este catador de caranguejo, que morou por algum tempo com a vítima, contou que o amigo foi contratado para fazer o reboco da obra do prédio em construção. Foi contratado ontem pelo dono e ia começar hoje a trabalhar no reboco. Infelizmente, aconteceu essa tragédia. O Corpo de Bombeiros, uma equipe da concessionária de energia e a perícia da Polícia Civil estiveram no local para retirar o corpo. Depois da explosão, houve mais curtos-circuitos. As casas vizinhas ficaram sem energia durante a manhã. O Banco Mundial vai financiar um programa de recuperação dos recursos hídricos aqui no estado. Vai investir também em saneamento e reflorestamento. Veja na reportagem de Fernanda Batista. O governo do estado recebeu representantes do Banco Mundial para discutir a preparação e o planejamento do Programa de Gestão Integrada das Águas e da Paisagem. O projeto acontece em áreas estratégicas para recuperação e acesso aos recursos hídricos. A gente vê a paisagem, vê o território, o espaço físico, não só do ponto de vista de um produtor rural, mas do produtor rural, da bacia hidrográfica, das cidades e como que todas essas coisas
coisas estão encadeadas e chegam desde de cima do topo da bacia hidrográfica até na costa. O custo estimado para o programa é de 323 milhões de dólares, ou seja, cerca de R$1 bilhão. Serão financiados pelo Banco Mundial 225 milhões de dólares. A contrapartida do governo do estado, junto com a CESAM, é de 98 milhões. É muito bom ter os recursos emprestados, mas a economia do estado precisa estar saneada para dar conta das contrapartidas e nós estamos fazendo esse trabalho e gradativamente vamos gerar esse recurso. Está prevista para este ano a recuperação de 9 mil hectares de vegetação. É o projeto Reflorestar, que também deve contribuir para o surgimento de nascentes. Existe realmente uma necessidade de educação ambiental na área rural, bem como também uma necessidade de avançarmos no reflorestamento. Hoje, o agricultor, a partir da crise hídrica, ele começa a se convencer que sua propriedade, na medida em que o reflorestamento avança, ela começa inclusive a valer mais do que o seu vizinho, por exemplo, que não tem uma nascente com água aflorando. De forma que esse tipo de trabalho vai tornar o Espírito Santo uma referência no reflorestamento. Parte dos recursos serão destinados a obras de esgotamento sanitário no entorno das bacias dos rios Jucu e Santa Maria, que abastecem a Grande Vitória, e na região do Caparaó. Hoje o sistema de esgoto está disponível em 100% da cidade de Vitória, mas 19 mil imóveis, ou seja, 16%, ainda não fizeram a ligação. Por isso, na região do Caparaó e nas áreas mais carentes de Vila Velha e Cariacica, as residências serão ligadas à rede. As obras devem começar ainda este ano e a conclusão está prevista para daqui a 6 anos. Nós mostramos na edição nacional do Hora News que a polícia está fechando o cerco contra as quadrilhas de roubo a banco que estão agindo aqui no estado. E sobre esse assunto eu converso agora com Paulo César Gomes, o nosso comentarista em segurança pública. Boa noite, Paulo César. Boa noite, Adriana. Boa noite a todos. O que tem atraído essas quadrilhas aqui para o estado, Paulo César? Bom, Adriana, o que tem atraído é a facilidade que eles têm de ingressar num banco e fazer o seu roubo, porque nas imagens que foram vistas, mostra que o banco, principalmente o banco que foi roubado, não tem nenhum planejamento em relação à sua segurança para a proteção dos seus valores lá depositados. Eu vou pedir para soltar agora um trechinho da reportagem da Fernanda Batista, só para a gente rever como é que foi a ação dos bandidos nesse banco. As imagens foram feitas pelo circuito interno da agência. Repare neste homem de camisa cinza. Ele entra no banco e minutos depois reaparece conversando com o guarda. Enquanto distrai o vigilante, este outro rapaz sai com um pacote nas mãos. Os dois são bandidos que acabam de assaltar a agência. Por outra câmera, é possível ver um dos assaltantes colocando o dinheiro dentro da sacola com muita facilidade. Bom, nesse assalto eles levaram 120 mil reais. E a gente vê, Paulo César, que a segurança do banco é totalmente falha. Exatamente, Adriana. Como eu disse, a segurança ali falhou. Mas uma coisa é importante frisar, Adriana, é a facilidade que o marginal teve para ter acesso ao dinheiro. Porque nas outras imagens mostra que o dinheiro já estava no chão, parece que já estava aguardando exatamente ser levado. Então, quer dizer, pode ter funcionário do banco envolvido? Possivelmente. Aí vai caber à Polícia Civil investigar para saber se há envolvimento com algum funcionário desta agência. Mas também você pode prestar bem atenção que quando o gerente sai desse setor que é privado, logo em seguida entra o marginal. Então você vê que há um sincronismo muito grande entre a saída ou tesoureiro responsável pela manusear o dinheiro e com a entrada do marginal. Inclusive o dinheiro já estava no chão, Adriano. Paulo César, e outra coisa que chama atenção é que o assalto, esse assalto que eles conseguiram concluir, roubando 120 mil reais, e o assalto que o Eduardo tentou fazer no banco e não conseguiu e foi preso, foi por isso que a polícia chegou até essas imagens, acontece no mesmo banco. Não é na mesma agência, mas são agências do mesmo banco, do Banco do Brasil. Então isso quer dizer que o Banco do Brasil deve ficar em alerta e reforçar a segurança. Exatamente. Então tem que ter um novo planejamento de segurança nessas agências do Banco do Brasil, aqui no Espírito Santo, porque a falha existe, já foi demonstrado isso nas imagens, e os bandidos já conhecem os modos operantes da agência bancária. Então fica fácil de ingressar e fácil até de fazer o furto dos valores que existem na tesouraria. Agora, é inadmissível uma agência bancária como o porte do Banco do Brasil
ter um dinheiro furtado das suas instalações sem que ninguém veja. Ali, na segunda tentativa, Adriana, só foi o vigilante que conseguiu segurar o marginal, porque se não fosse isso, ele também levaria na segunda investida. Pois é, Paulo César, e é preciso que a polícia trabalhe com serviço de inteligência, já que ela sabe que essas quadrilhas estão agindo aqui no estado, como o próprio delegado disse. Sim, o setor de onde foi furtado esse valor é um setor desguarnecido, só existem as câmeras de segurança. Na entrada desse local não existe um guarda ali de segurança privada para tomar conta e também vigiar o acesso de pessoas a esse local restrito. Há uma falha muito grande, parece que há uma combinação de funcionário com os marginais para praticar furto nesse banco. E realmente as imagens são impressionantes. É muito impressionante ver com que facilidade que o ladrão sai do banco com um malote debaixo do braço com 120 mil reais. Exatamente, Adriana. Agora, você analisando bem as imagens, não são só 2 pessoas, são 3 pessoas trabalhando exatamente nisso. Porque do lado de fora, logo quando sai o primeiro marginal, ele já mantém um contato com uma outra pessoa que já estava esperando. Então, eles estavam vendo exatamente se o segundo sairia com dinheiro e conseguiu sair. Paulo César, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui no Adriana, boa noite. Obrigada, boa noite. Bom, sábado será de sol e chuva fraca a partir da tarde nas regiões norte e na Grande Vitória. Nas demais áreas do estado, sol entre algumas nuvens e sem previsão de chuva. Veja as temperaturas para amanhã. E agora nós vamos ao vivo a Cachoeiro de Itapemirim com a Roberta Michalski, que tem pra gente as notícias lá do sul do estado. Oi, Roberta, boa noite para você. Boa noite, Adriana. Pais, professores, gestores e pedagogos das escolas municipais de Cachoeiro participaram hoje de um workshop sobre autismo. Com o tema Aprender para Conhecer, o evento teve como objetivo capacitar os docentes para que se possa incluir crianças com necessidades especiais nas escolas regulares. O autismo é um transtorno global marcado principalmente por 3 características: inabilidade para interagir socialmente, dificuldade no domínio da linguagem e comportamento restritivo ou repetitivo. Gabriele tem 2 filhos autistas e conhece bem as dificuldades. Agora, como o meu segundo filho é menor, então eu já tenho uma experiência com a primeira, mas com a primeira foi bem difícil, porque se você não pode confrontar ela, você tem que tudo na base do convencimento, você tem que ir indo de pouquinho, entendeu? Porque se você bater de frente muito, não consegue nada. Diferente da síndrome de Down, por exemplo, não é possível reconhecer uma criança autista por meio de uma característica física. O transtorno ainda é desconhecido da maioria da população e por isso mesmo ainda existe preconceito. Para mim o mais difícil é o preconceito das pessoas, mas também não é um preconceito porque a pessoa quer ter preconceito, é um preconceito porque as pessoas não conhecem. Entendeu? Não sabe o que é, porque o autismo ele não tem uma característica própria, não tem um olhinho puxado, não tem nada que o defina autista. A Rede Municipal de Ensino de Cachoeiro já atende crianças autistas e as unidades são aptas para recebê-las. Atualmente, 69 estudantes da rede municipal têm autismo. Eles frequentam as aulas normalmente, mas precisam de uma atenção especial. É um trabalho assim longo, né, que no mínimo 3 meses, para que a gente comece a fazer assim. Tem que construir uma rotina com a criança. A criança tem que ter a rotina para ela conseguir permanecer no lugar, né? A gente sabe que cada caso é um caso, tem crianças que as características são bem leves, tem crianças que as características são bem acentuadas, então cada criança necessita de um olhar e de um trabalho diferenciado. As dificuldades existem e as barreiras são muitas, mas para essa mãe dedicada, a receita é muito simples. A receita é muito amor e paciência, só tem essa receita, porque outra coisa, se eu não tiver muita paciência, nada flui. O workshop foi uma iniciativa da Escola Municipal Aurora Estelita Erkenhoff, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação
e o Centro Universitário São Camilo. Nesse domingo é comemorado o Dia do Índio e com o objetivo de contar a história dos índios puris coroados que viveram no distrito de Limoeiro, interior de Castelo, o município preparou uma exposição para lá de especial. As comemorações estão acontecendo desde o dia 1º de abril. Aqui os alunos recebem uma verdadeira aula sobre os primeiros habitantes da região. É a segunda vez que o Centro de Visitantes da Gruta do Limoeiro abre as portas para comemorar o mês do índio. Aqui nós fazemos a apresentação no memorial com exposição de fotos, resgatando essa história da cultura indígena dos índios que aqui viveram, que são dos índios puri coroados, que foi datado de 4.500 anos atrás. E então nós estamos resgatando essa cultura com os alunos. Nós fazemos uma comemoração especial com os alunos de várias regiões e os professores podem estar levando daqui o que a gente presenciou para a sala de aula. Arco e flecha, fogueira, oca e até a tradicional dança da chuva. Além de aprenderem se divertindo, os alunos têm a oportunidade de conhecer de perto a história da gruta, que hoje é um dos mais importantes pontos turísticos da região. Falar de índio, muitas vezes eles acham que são os bichos do mato, mas o índio contribuiu e continua contribuindo para a construção da nossa história, a história do nosso Brasil. Então, muitas vezes nós temos que lembrar o Dia do Índio como uma forma de reflexão pensativa mesmo, porque eles contribuíram para a história desse nosso Brasil, a nossa história. Como nós falamos, descobrimento do Brasil, porém, quem já estava aqui com a sua cultura própria já era esses indígenas. Em 1979, Celso Perotas, importante arqueólogo, veio até a gruta e descobriu esqueletos de índios, todos em posição fetal, concluindo assim, através de outros objetos descobertos, que além de abrigar a tribo, o local era utilizado também para enterrar seus entes queridos. O passeio pelo interior da gruta impressiona. Segundo a história, aqui antes era mar. São 4 salões amplos no interior da caverna, formações que chamam nossa atenção. Na saída, os alunos saem encantados com o passeio. Muito bom. Você já veio muitas vezes aqui? Sim. Quantas vezes? 6. O que você mais gosta de ver lá dentro? A gruta pequena. A gruta pequena? Por quê? Porque parece que ela não tem fim, é bem interessante. O que você mais gosta aqui dentro da gruta? Os lugares pequenos que dá para nós saber mais. Tipo como se fossem os túmulos dos índios. Foram mapeados aqui dentro cerca de 350 metros de caverna. Hoje, devido às formações rochosas, somente 150 metros podem ser visitados. Mas é uma experiência inesquecível. Esse casal que veio de longe ficou também encantado com a ideia. Excelente, né? Até a oportunidade que a gente está tendo de visitá-la aqui, porque eu nunca visitei, sempre passando por aqui, né? Mas nunca tive a oportunidade de chegar até aqui. E excelente essa vontade de mexer com os índios, é válido, muito propício isso aí. Essas foram as notícias de hoje, Adriana. Voltamos à Vitória com você. Uma boa noite e um bom fim de semana. Obrigada, Roberta. Boa noite, um ótimo final de semana para vocês aí também. A seguir, a esquina da Record News. Hoje tem Mari Bachor com o melhor da música nacional e internacional. A gente volta já. O projeto de lei da terceirização no mercado de trabalho foi o assunto da nossa enquete da semana. Nós perguntamos, para você, a terceirização do mercado de trabalho vai criar mais empregos no país? 64,8% dos internautas disseram que não e 35,2% disseram que sim. Como você já sabe, sexta-feira é dia de música aqui na esquina da Record News.
E quem se apresenta pra gente é a Mari Bachor. O repertório é variado e inclui desde sucessos internacionais a grandes nomes do cenário nacional, como Adriana Calcanhoto e Marisa Monte. E quem está lá na esquina com a Mari é a repórter Nádia Alcalde. Oi, Nádia, boa noite. Boa noite, Adriana. Hoje é sexta-feira e eu tô aqui na esquina da Record News muito bem acompanhada e com música de primeira qualidade. Vamos ouvir? Entre por essa porta agora e diga que me adora. Você tem meia hora pra mudar a minha vida. Vem, vambora, que o que você demora é o que o tempo leva. Adriana Calcanhoto por Mari Bachor. Adriana Calcanhoto que toca nos bares da noite, né? Adriana que é musicista e começou a sua carreira há 20 anos. Conta pra gente, Mari, como que começou a sua trajetória? Bem, quem é músico nasce músico, né? Eu nasci artista, sempre tive música na minha veia e minha avó, desde pequenininha, me ensinava músicas, canções árabes. Eu aprendi a cantar canções árabes quando eu era pequenininha. Aos 10 anos eu entrei numa aula de violão, ela mesma me colocou na aula de violão. Comecei a estudar violão aos 10 anos. Quando eu me mudei para Vitória, mais velha um pouquinho, eu comecei a estudar música erudita. Na escola de música, na antiga escola de música. E Mari, como é que foram as suas influências musicais? Então, eu gosto muito de música popular, né? Eu gosto muito de Adriana Calcanhoto, Marisa Monte, gosto muito de rock também, gosto muito de Janis Joplin. Bacana, vamos ouvir mais uma? Vamos sim, vamos lá. Sim. You done me, you bet I felt it. Tried to be tall, but you're so hot that I melted. Feel wrecked through the cracks. So I'm trying to get back. Before the cool down the run out, be giving in my bestest. Nothing's gonna stop but divine intervention. Reckon it's again my turn to win some or learn some. I won't hesitate no more. It cannot wait. I'm yours. A Mari que toca aqui nos bares da Grande Vitória. Mari, assim, além da clássica Toca Raul que você contou pra mim que sempre pedem, qual outra assim que é mais pedida, que o pessoal quer ouvir? Meu público conhece muito meu repertório, né? Então eles pedem mesmo as músicas que eu costumo cantar. Pedem muito Adriana Calcanhoto, pedem muito Marisa Monte, pedem a Janis é clássica ser pedida no meu show. As músicas das rádios costumam pedir dentro do meu repertório também, dentro do MPB. Ou então, às vezes, dentro de músicas internacionais, Paul McCartney, James Taylor, as coisas que eu costumo fazer também nos shows. E para quem está em casa, Mari, já tem show marcado, já tem show para a gente divulgar para o pessoal? O próximo, na semana que vem, são os happy hours que eu faço no Sabor da Cachaça, na Praia de Camburi, na terça-feira, às 19 horas. Telefone para contato? 996-965-444. Legal. E eu sei que você toca Janis Joplin, que você falou aí, e eu queria ouvir Janis Joplin para encerrar. Claro. Vamos lá. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train. I was feeling early as faded as my jeans. Bobby thumbed the diesel down just before it rained and drove us all away to New Orleans. Legal, Adriana. Essa foi a Mari Bachor e eu volto com você aí. O Hora News Espírito Santo termina aqui. Mais notícias você acompanha no nosso portal simnoticias.com.br. Boa noite, um ótimo final de semana. Fique agora com um pouquinho mais da esquina da Record News. Record News, a líder em notícias.
We sing every song the driver knew. Freedom's just another word for nothing left to lose. Nothing, I mean nothing, honey, but it's free.